Aí depois, quando você sai da sala, a primeira coisa que você escuta: o juiz acabou com o advogado da outra parte, hein? A gente escuta isso. Ele ainda deixa a gente escutar. triste, né? É uma situação... Não pode acontecer isso. E outra coisa, a maioria dos juízes não fazem isso. Agora, quem faz está afrontando a lei e o estatuto da OAB. Você Agora, acaba com a vida quando do você advogado. reverte essa situação no tribunal, o tribunal diz, não, ele fez da forma correta. O tribunal faz o seguinte, a juíza adotou um entendimento minoritário. Mas nós continuamos nos sentindo constrangidos. Indefiro porque não juntou prova, não sei o quê. E a prova tá lá. Está nos autos. Isso aí bate pro cliente. Imagina, o cliente, pô, vem cá, advogado, você não juntou aquele documento? Aí você vai receber um processo de ética, vai receber um processo indenizatório, É por isso que ou vai processar o juiz de ter falado aquilo. É por isso que É eu triste, falei. isso é muito triste. Eu falei mais cedo que hoje nós temos que brincar de ser órgão revisor de certidão de cartório. Porque o cartório certifica uma coisa e está tudo errado. O documento está nos autos. Nós não podemos mais deixar o cartório como funcionava um tempo atrás. O cartório funcionava porque existia. Hoje não. Principalmente esses processos eletrônicos PJE, o cartório não olha. É uma coisa impressionante. Eles só vão olhar a última folha. E me chamou a atenção, não sei se vocês viram, houve a modificação do nosso regulamento, das nossas normas, prevendo uma criação do cadastro. Foi um regulamento específico do cadastro, falando das prerrogativas, mas falando da criação de um cadastro dos juízes violadores de prerrogativa. Não sei se vocês acompanharam isso. Eu vi. E aí a seccional do Rio de Janeiro apenas replicou, copiou o que está escrito nesse regulamento federal. Aí me chamou a atenção, eu falei, não, é interessante a gente ter um cadastro desse, mas alguém já me falou que já houve uma decisão judicial dizendo que aquilo ali seria ilegal. Eu falo o seguinte, doutor Roque, eu queria saber do doutor, esse cadastro de juízes violadores de prerrogativa, o que o doutor acha sobre isso? Eu tenho uma opinião que é o seguinte, a gente tem que ter um cadastro positivo, de fato. Eles fazem o nosso. Cadastro positivo é importante a gente ter. Cadastro com aquelas pessoas que atendem bem um advogado. E no final do ano a gente chamar aquela pessoa e homenagear por ter atendido bem um advogado. Mas esse cadastro de juízes violadores de prerrogativa, que a gente sabe que no final, inclusive prevendo que não vai passar, vai pedir a carteira, saiu da magistratura, vai solicitar a inscrição, não vai ter a inscrição deferida, porque foi um juiz violador de garantia. Me fala, doutor Roque, o que o senhor considera, o que o senhor consideraria ideal nessa questão para a gente fazer, para a gente mostrar ao tribunal a nossa insatisfação com determinados magistrados que efetivamente ofendem a prerrogativa? Olha, eu vou falar com sinceridade. Tudo no mundo, nas profissões no Brasil tem seu os prós e os contras. Tá ok? Mas não interessa. Pró é coisa boa. Contra é porque o cara não está trabalhando bem. Seja ele juiz ou advogado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos sim um cadastro. Nós sabemos, pelo menos verbalmente, falando com os colegas, o juiz da vara tal, do fórum tal, esse juiz, ele é assim, assim, assado. Nós já fazemos, assim como o juiz também analisa um advogado, nós podemos também avaliar o próprio juiz. Só que, o que você está colocando aí, que eu acho de extrema importância, é realmente fazer um cadastro para fazer essas colocações e até colocar o resto da advocacia a par disso. Não há nenhuma ofensa, não vai denegrir o nome desse magistrado, vai colocar o que está acontecendo, como você acabou de colocar. O magistrado ofende o advogado na própria sentença, no próprio despacho de uma mera decisão interlocutória, até mesmo de um despacho comum mesmo. Isso tem que ser anotado. Por quê? Exatamente, doutor. Mas você acha que, pontualmente, vamos supor, o doutor Rodrigo está atuando no processo e aí o magistrado escreve lá que o advogado faltou com o dever profissional, papapá. Olha, eu posso falar imediatamente um negócio? Ocorrendo posso isso, falar um negócio? o advogado... A OAB, deixa eu falar então isso aí. Eu quero colocar sobre isso. É isso aí. É uma situação gravíssima e muito delicada para o advogado. O doutor Rodrigo, que você citou, aconteceu uma coisa... Não vai fazer, claro que ele não... Eu estou falando, estou dando um exemplo, Rodrigo é exemplo estou dando um exemplo hipotético. O João, advogado, passa por um constrangimento deste.
Isso é muito sério, que eu vou colocar aqui, é para os advogados até adaptarem seus escritórios e na vivência do dia a dia na advocacia. O doutor João vai para o tribunal e é desrespeitado lá dentro. O que ele faz? Ele vai fazer uma representação contra o juiz? Vai me desculpar, mas eu sou contrário a isso. E vocês podem até me chamar a atenção. Não, eu Por quê? concordo. Tá, Concordo. então tudo bem. Você não pode fazer essa representação. Por quê? Porque o maior prejudicado não será você. Será o próprio cliente. Perfeito. Porque pode ter também uma vingança na hora da sentença. Porque o juiz tem a caneta na mão, ele é competente, ele está ali dentro e é isso que vai ser colocado. Então o que acontece? Nesse caso aqui, eu acho que quando acontecer uma afronta à dignidade de um advogado, ou mesmo por escrito ou oral dentro de uma audiência, o que eu aconselho o advogado a fazer não é, em momento algum, fazer uma representação contra o advogado. É procurar a sua instituição que, de forma secreta, procure o magistrado para fazer a colocação do que está acontecendo. Perfeito. Olha, esse advogado foi até muito ético. Nos colocou, está acontecendo isso e isso aqui. Então, para a gente tentar evitar que isso se propague, a gente gostaria que isso fosse evitado, que não acontecesse mais. Se vier... Esclarecendo, isso seria excelente. Mas eu digo, isso aí vai trazer um problema enorme para você passa a responsabilidade para quem? Para o seu órgão de classe. Sabe por quê? Porque é o seguinte, seu órgão de classe é que tem o dever, a obrigação de tomar uma providência. Não você pessoalmente. Nessa época. Porque quem vai qual é ser a efetividade disso? Me Você diz a lembra? efetividade de um cadastro de juiz violador de prerrogativa. Se você não pega esse cadastro e toma alguma Você medida. não tem punido? Não tem nenhum? Você não tem nada. Vai impedir que ele pegue a carteira? Já vimos aí, já tem decisão judicial cancelando isso. Porque não pode. Você não pode impedir. Agora a questão é a seguinte, concordo plenamente com o Dr. Roque falou. A gente precisa colocar o advogado de fora de uma briga, porque na verdade, Dr. Roque, isso é uma ofensa não diretamente ao advogado. É a advocacia. É a advocacia. Não é o advogado que está sendo afrontado. Exatamente. Nós É a temos que advocacia. lembrar dos Exatamente. fatos. Por isso que tem que procurar a sua instituição. A instituição. E ter uma instituição forte, que tenha nome. Olha, Respeitada. eu vou até falar com os mais jovens aqui, começar do Dr. Rodrigo aqui. A situação é muito grave. Porque, por exemplo, um advogado jovem que vai para um tribunal desse, entendeu? E se ele é afrontado, ele começa a tremer na audiência. Sabe a primeira coisa que eu gosto de fazer? É mandar uma representação desse magistrado, desse tamanho, de elogios para ele. Exatamente. Manda esse elogio com cópia para o nosso tribunal e com cópias, mando para o tribunal com cópias para o CNJ em Brasília. Exatamente. Porque é o magistrado que merece. Então você vai fazendo o quê? Na verdade, você está lá selecionando. Porque um elogio desse para o magistrado, isso conta na carreira dele. É isso que eu estava falando. E a OAB, ela cuida do pior. Você Exatamente. sozinho, você pode fazer. Sim. Porque você foi bem tratado. Aí você fala, porra, mas não é uma obrigação o juiz tratar bem? É. Mas só que é o seguinte, tem magistrado que às vezes não tem tempo para te atender. E tem magistrado que quando marca com você, você entra no gabinete deles, seja juiz, desembargador e ministro em Brasília, você é recebido. Por exemplo, eu sempre falo, não sei, até eu falei com você um dia desse aqui, eu lembro da doutora, depois que começou a pandemia, que acabou com isso, e eles, depois disso, é que não estão atendendo mais ninguém. Mas os magistrados mudaram também a linha de atendimento, estão nos atendendo também, e muito bem, via online. Mas eu lembro da doutora Nancy Andrighi, lá do STJ, Excelente. que é uma ministra exemplar hoje para o Brasil, que deveria estar até no Supremo hoje, É melhor que tem entendeu? no Brasil. Porque é melhor uma ministra que trabalha ali dentro chegar à Corte Totalmente Suprema do competente. país Ela é do que legalista. colocar pessoas, entendeu? Que não são nem advogados, nem mais. Desculpa, não são nem advogados. São fantoches de advogado. Exatamente. Então o que acontece? Você, não sei se vocês já tiveram, a doutora Nancy André, vou dar um exemplo dela. sim. Eu tenho mais 3 lá que sempre atendem dessa maneira. De imediato que estou me lembrando agora. Ela sentava numa mesinha, tinha a sala, aquela sala grande que ela tem ali. Então a doutora André chegava com uma caneta, lápis, tudo certinho. Primeiro aí, doutor Roque. Entra doutor Roque. Realmente, ficam alguns advogados na sala. Ela falou, não tem problema, vocês podem ficar lá atrás, não vai. Aqui eu vou conversar só com ele aqui. Só vou resolver o caso dela. E eu nunca vi uma magistrada cuidadosa. Ela vem, anota tudo. E detalhe,
e depois ela retorna também. Sim. Então, isso é um exemplo da nossa magistratura, que lamentavelmente, doutor Sérgio, doutor Rodrigo, doutor Elcio, isso aí está indo para o brejo. E é isso que nós não podemos admitir. Por isso que nós estamos aqui para tentar levantar os advogados e a nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, que eu sempre repito, é uma das instituições mais poderosas que nós temos no Brasil. Sem sombra de Só que nós não estamos sabendo usar o nosso poder e a nossa força. Olha só, nós temos que levar em consideração duas coisas aqui. Primeiro, aquele instituto que nós criamos do desagravo provou-se completamente ineficaz. Aquilo ali está ineficaz. Desagravo, nota, essas coisas realmente não Na levam minha a lugar nenhum. opinião sincera, mesmo que não dê em nada, a OAB tinha que entrar com uma reclamação do CNJ contra ela. Qual vai ser o efeito disso? Eu não sei. Agora, você já imaginou uma juíza com 50, 60 representações no CNJ? Reclamações do CNJ? Exatamente. Eu acho que é por aí. Porque o juiz... E pela instituição. Doutor Pela Sérgio, instituição. Doutor, eu concordo com você, porque o juiz, ele também tem uma carreira. E realmente, essas reclamações no nome do juiz dentro das suas corregedorias aqui, isso aí, queira ou não, mesmo que ela venha ganhar ou perder, mas o nome dela fica registrado Doutor Roque, ali. voltou exatamente onde eu falei. Você não precisa do cadastro de juízes, Isso, violadores, não tem nada disso. para inglês ver. Não, você viu que ele Você lembrou não, do você não Otávio precisa aqui. disso. Do Otávio. Você não precisa disso. O que eu estou falando, assim, é claro que quando a gente fala da magistratura, a gente tem inúmeros, dezenas de exemplos bons, de bons exemplos. Outro dia eu também, no TRF da 2ª Região, Rodrigo sabe disso, doutor Rodrigo sabe disso, numa sustentação oral, houve um debate lindo, daqueles que a gente via antigamente, que a gente estava até conversando antes aqui, que existia, por exemplo, na antiga Quinta Câmara, que os estagiários e os advogados iam assistir para aprender de fato. É claro que nós temos magistrados, e a grande maioria, e eu posso dizer que é a maioria ainda, que respeitam o advogado, que sabem efetivamente o que é advogado. Mas a gente tem que ser muito rígido com esses que não respeitam. E esses que não respeitam, eles precisam sofrer pesado pela instituição. Você acha? Eles têm, principalmente o político, tem que entender que se existe 1,5 milhão de advogados, você está falando numa média de 6 milhões de votos. A magistratura, como colocou o Roque aqui, deve ter o quê? 5 mil juízes no Brasil? 8 mil? 32 mil votos. Nós temos 6 milhões de votos. Se a OAB toda aqui do Rio de Janeiro resolver votar num candidato para deputado, nós vamos elegê-la. Se a magistratura toda aqui juntar em torno de para eleger um candidato, eles não vão eleger sozinho. O peso que nós temos como instituição é muito forte, em termo político e em termo histórico. Porque não é só o advogado, tem um familiar do advogado. Não se esqueça, que são pessoas que sobrevivem daquilo ali, da advocacia. Nós fomos criados com o trabalho dos nossos pais e nossos avós. Eles iam para o fórum para poder trabalhar, ganhar nosso dinheiro e nos criarmos. Quem aqui é antigo não lembra do gravateiro? Uhum. O gravateiro sustentou a família dele inteiro vendendo gravata no fórum. Do Sérgio Livreiro, que vendia livro para tudo quanto é juiz, tudo quanto é... Wilson, o nosso Wilson. O padre. Padre Wilson, que foi seminarista, para quem não sabe. Mas eu estava falando, é claro que esse nervosismo atinge mais as pessoas mais novas, né? Porque é a primeira vez, como nós passamos por isso. E um fato que eu vejo que é muito importante, que a gente deixa muito a desejar, doutor Roque, a questão da formação e da atualização do profissional. Nós temos uma escola de advocacia, né? Uma ESA, com uma estrutura muito boa, mas que infelizmente é pouco explorada. Não funciona. Que não funciona. Há de fato uma necessidade, uma carência da advocacia. É claro que a gente sabe que a faculdade tem as limitações e muitas, como o Dr. Erx falou, direcionam mais para o estudo do concurso público. Mas se a pessoa optar pela advocacia, ela chega fraca na advocacia, sem sombra de dúvida. Crua. E é preciso, eu tive várias experiências, e outro dia a gente pode conversar mais a respeito disso, experiências do exterior, a importância dessa formação do profissional, do advogado. Como é que o senhor vê, como o senhor enxerga